Olá, eu me chamo Moacir e hoje falaremos um pouco sobre um tema importante para a conservação marinha, que são as unidades de conservação. Também falaremos um pouco como um profissional oceanógrafo pode estar inserido e contribuir para esse importante campo de atuação oceanográfica. Este é um trabalho realizado para a disciplina Oceanografia e Sociedade na Universidade Federal da Bahia, por mim, Moacir Francisco, e pelo meu colega Luan Castro. Bem, mas afinal, o que são unidades de conservação? No Brasil, as unidades de conservação marinhas são espaços territoriais especialmente protegidos com o objetivo de conservar a nossa biodiversidade, os recursos naturais e culturais. Essas áreas desempenham um papel crucial na preservação de ecossistemas marinhos, assegurando que a beleza e a diversidade dos nossos oceanos sejam protegidas para as próximas gerações. As leis que regem essas unidades, como a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SENUC, e a Lei do Mar, fornecem um arcabouço legal para a criação, gestão e preservação desses espaços únicos. No âmbito do SENUC, encontramos diversas categorias de unidades de conservação, cada uma com seus objetivos específicos, como parques nacionais e reservas extrativistas. A Lei do SENUC, representada pela Lei nº 9.985/2000, estabelece os critérios para a criação e gestão das unidades de conservação, garantindo a preservação de ecossistemas marinhos. Como exemplo, entre essas áreas temos o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, na Bahia, uma verdadeira joia ecológica que desempenha um papel crucial na reprodução de diversas espécies marinhas. Algumas unidades de conservação, como exemplos, nós temos o Parque Nacional Marinho, que por definição é uma área com ecossistema marinho de grande relevância ecológica, onde são permitidas atividades de pesquisa científica e também turismo sustentável. Como exemplo já dito, nós temos o principal Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Também temos reserva biológica. Pela sua definição, é uma área destinada à preservação integral da fauna, flora e demais atributos naturais, proibindo qualquer forma de exposição. Também temos Estação Ecológica Marinha, que por definição é uma área destinada à preservação integral da natureza, sem visitação pública, e voltada para a realização de pesquisas científicas. Um exemplo é a Estação Ecológica Tupinambás, na Bahia. Também temos a Reserva Extrativista Marinha, ou RESEX, como são conhecidas, que por definição são áreas onde as comunidades tradicionais desenvolvem atividades de extrativismo sustentável, conciliando a conservação com o modo de vida local. Um exemplo é a Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Bem, nesse contexto, para falar um pouco sobre as unidades de conservação, em especial a RESEX, convidamos o oceanógrafo Gabriel Nunes Maia, que trabalha pelo ICMBio na Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape, para contar um pouco da sua experiência, os desafios e também falar sobre o papel do oceanógrafo e quais contribuições a oceanografia pode dar para esse importante campo. Né? Mas o que eu estou vendo, assim, desafio nós temos, né, de todos os tipos que você imaginar, daria até para dividir em desafios internos e desafios externos. Né? É muito difícil, né, trabalhar nos órgãos ambientais como um todo, por causa que normalmente tem muito mais demanda, muito mais coisa para fazer, muito mais coisa urgente para resolver. Toda hora tem uma emergência. A gente mal consegue implementar o que a gente planeja. Sim, verdade, pelo fato de que vivem surgindo emergências e não tem gente suficiente para tocar todas as coisas. Né? Então, o desafio interno, acho que é, né, falta de gente, dificuldade para acessar os recursos. Né? Muitas vezes a gente tem que meio que disputar internamente, está fazendo projetos internos, né, preenchendo formulários internos para conseguir uns recursos para coisas super básicas, como ter a garantia do combustível de que a gente para fazer um monitoramento, né? Isso tem que ter, não é uma coisa assim, a gente não tem um básico aprovado, né? Tipo, isso aí vocês podem gastar esse ano, se forem trabalhar a mais, se precisar mais, vocês, né, solicitam de alguma maneira. Não, o básico é muito, muito pequeno. Tipo, mal dá para fazer um monitoramento ambiental, uma fiscalização constante, né? Tipo, o próprio combustível acaba.
Na metade do mês o combustível acaba e aí meio que para cada coisa que você vai fazer, você tem que justificar o porquê que você precisa um extra, né, para as coisas mais básicas como combustível. Aí a questão da infraestrutura também, né, a sede é uma sede que foi cedida da Polícia Militar, é uma casa antiga, com vários problemas, precisando de reforma. Né? As embarcações são embarcações antigas, o motor, né, com casco furado, o motor quebrando toda hora. Então, parte dos desafios que, além de ter pouca gente para fazer a parte técnica, você tem que ficar se dedicando enormemente para a parte de manter a infraestrutura, né? Conseguir manter as Sim, coisas sim. funcionando para depois ir trabalhar. Então, meio que tem que fazer projeto para conseguir o recurso para fazer as coisas básicas, que às vezes são atribuições da instituição, já pré-determinadas, né? Perder o maior tempão na manutenção da infraestrutura para conseguir fazer alguma coisa. A parte burocrática também, a gente não tem, né, agentes administrativos que ajudem a gente na parte burocrática. Então, o analista, muitas vezes, ele tem que fazer tanto a parte técnica, científica, quanto a parte burocrática mais básica ali. Vai ter uma reunião, vão pessoas de fora para a reunião, você tem que solicitar as passagens, né? Preencher formulários para solicitar as passagens, ajudar a pessoa a preencher o relatório de viagem, né? Colocar tudo isso no sistema, acompanhar se foi autorizado, se não foi, se está faltando alguma coisa, algum documento, como o currículo da pessoa, como, né, a justificativa para aquela reunião. Então, tem todo um desgaste energético para a parte burocrática, que é enorme, né? E né, desafio externo é você lidar com as expectativas da sociedade, né? Às vezes, no caso de uma RISEX, principalmente, que é o caso aqui da gente, pessoas super carentes, né? Pessoas com muita dificuldade para ter o básico ali na vida, para ter uma moradia decente, para ter uma alimentação decente. Né? Então, você tem que corresponder a essas expectativas, eu acho que é uma das partes mais difíceis, né? Porque não depende só da gente, né? A gente também Sim, não está sim. com condição boa para fazer tudo que deveria fazer em termos legais, em termos de atribuição institucional. Né? Tem também um lado da, da própria, né, violência da região, né? Da Os parte conflitos, né, que dos você conflitos, né? comentou, então, Muitas vezes conflitos que são conflitos ambientais, conflitos de interesse, mas tem outros conflitos que são conflitos sociais, assim, né? De relação com o tráfico, por exemplo, né? Ali o tráfico se fortaleceu muito, o tráfico de drogas se fortaleceu muito lá na região da Resex, né? Acho que muito relacionado com a construção daquele estaleiro, né, de São Roque, estaleiro Enseada, né, e de São Roque também, que aumentou o número de pessoas durante a época da construção, muita gente, muito trabalhador de fora, eu acho que muita gente foi para lá também, para a região, achando que ia ter mais emprego e tal. Nunca li nada a respeito, não é uma coisa científica, mas dá a impressão de que isso tornou o lugar mais estratégico para o tráfico de drogas, não sei se relacionado também com o uso do porto para exportação de alguma coisa. Tal. Eu sei que tem um conflito enorme lá entre grupos rivais e isso afeta a vida das pessoas, da comunidade. Às vezes a pessoa de uma comunidade não pode ir numa reunião numa outra comunidade, porque cada comunidade está dominada por um grupo diferente. rival e determinaram que as pessoas não podem circular livremente. Não sei por que, se eles têm medo de que a pessoa leve informação para o grupo rival e tal. Então, tudo isso acaba afetando o dia a dia da ISEX. Tipo, tem áreas que você não pode entrar, tem áreas que fazem até parte da ISEX, você teria que ir ali, monitorar um manguezal, uma coisa, tal, e você sabe que é uma área muito perigosa. Então, tem todo esse desafio também da parte social né, que a gente está vivendo, né, que não é só lá, e a pressão dos grupos de interesse, né, do capital, vamos dizer assim, grandes empreendimentos. Né? Bem, como já dito anteriormente, o oceanógrafo ocupa um importante papel nesse campo das unidades de conservação, como o Yuri, que participou de março a maio de 2022 na Reserva Extrativista de Canavieiras. Entre as suas atividades estavam a participação no levantamento em campo das áreas para o monitoramento populacional, elaboração de uma cartilha direcionada à comunidade da Resex e também do Plano de Gestão Local, PGL, do Guaiamum, entre outras atividades.
Já a Ingrid, oceanógrafa, estagiou no projeto Golfinho Rotador em Fernando de Noronha, onde realizava o monitoramento e observação comportamental de cetáceos. É importante ressaltar que a atividade no monitoramento ambiental subsidia a existência das unidades de conservação marinhas. Ou também como a Kelly, oceanógrafa que trabalha na Resex de Corumbau e atua pelo projeto Coral Vivo, realizando atividades de monitoramento ambiental como o Reef Check. O Reef Check auxilia nas políticas de manejo e reforça a importância da Resex, quando comparada com outras unidades de conservação, especialmente ambientes não protegidos.